Acho que não é surpresa que eu vou falar para você, Patrícia Amorim. Pô, pensei que era melhor de Pelé, né? Era. Não, cara, não tem nada. Foi uma grande atleta, que eu tive uma grande amizade lá. Não deu certo o período que trabalhamos juntos. Ela teve suas razões lá, deu suas respostas. Eu tenho o direito de discordar das atitudes que foram tomadas, tá? Mas não tem nenhum rancor dela, não tem nada. Eu acho que ela perdeu uma grande oportunidade, até mesmo para a classe, de um atleta fazer uma boa administração num clube, né? Porque fica todo mundo sempre esperando que um atleta possa se dar bem. Eu torci muito para ela ter sucesso à frente do Flamengo, por isso, porque fiz questão de trabalhar junto por ela ser uma ex-atleta. Mas, infelizmente, talvez ela não tenha tido a percepção de como seria importante se ela fizesse uma grande administração no Flamengo, como seria importante para os ex-atletas uma boa participação dela como presidente. Zico, letra Q, de Quintino. Onde eu aprendi tudo do futebol, vivi as melhores emoções, maiores divertimento, onde é que eu tive minha parte lúdica, a felicidade de poder viver bem. Meus pais me deram essa felicidade, meus irmãos também. Então, personalidade que eu tenho hoje foi graças à minha infância em Quintino. A letra agora é R. R de Romário. Um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, dentro da área, um atacante maravilhoso, um cara que ajudou muito o futebol brasileiro, né? Teve um sucesso muito grande jogando em 94, e que infelizmente se deixou levar por talvez pessoas que gostam de fazer intriga num momento em que ele teve uma dificuldade, uma lesão, e aquelas pessoas que ficam babando o ovo dos grandes nomes começam a te colocar uma série de coisas na cabeça e você muitas vezes acaba acreditando. Então, nunca tive nada a ver com o corte dele da Copa do Mundo de 98. Primeiro que eu fui técnico de 2 seleções, e na minha comissão técnica nunca ninguém convocou e nunca ninguém cortou. Sempre fui eu. Então eu não era técnico da seleção. Então eu não posso dar minha opinião do que eu acho, mas eu não corto nem convoco ninguém. Outros jogadores foram cortados e ninguém disse que fui eu. Outros jogadores, muitos foram convocados, ninguém disse que foi o Zico que convocou. Então só o Romário que eu tenho participação. Eu acho que ele se deixou levar por isso, acho que se arrependeu pela atitude que teve, e eu cobrei na justiça tudo aquilo que eu achava que tinha direito. Agora o S é meio difícil de você imaginar. Sandra. Sandra é o grande amor da minha vida, a mulher que me deu segurança a minha vida inteira, esteve sempre do meu lado em todos os momentos. Nos conhecemos digamos, quando ela tinha 14 anos, eu 17, dancei a valsa com ela, fizemos uma vida juntos. Então, me deu 3 filhos, que agora me deram 5 netos. Então, é lógico que é um amor duradouro, é um esteio, é uma segurança muito grande. Para todos os lugares que eu fui, ela sempre esteve do meu lado. Só alguns que eu achava que era muito complicado, como no Iraque, eu falei, não vem não, que é furada, deixa eu me ferrar sozinha. Mas no mais, ela sempre teve em todos os momentos juntos, está até hoje. Então é muito legal a gente estar aí com 42 anos juntos, 37 de casamento e com muito amor ainda, um pelo outro, com a mesma paixão, e às vezes até intensifica isso, né? Quanto mais tempo a gente vai se conhecendo, mais esse amor vai sendo desenvolvido, e eu acho que a gente pode até passar isso para nossos filhos, né, na construção de uma família. Então, eu sou
quando eu rezo, eu sempre agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. T de Tele Santana. Foi o melhor treinador com que eu tive oportunidade de trabalhar, tive com outros bons, mas ele é talvez o mais completo, um cara sincero, um cara que tinha uma paixão grande pelo futebol e que muitas das coisas que eu levei para o meu lado de treinador foi que eu aprendi vendo ele trabalhar. Letra U de Udinese. Foi muito pouco tempo lá, mas eu acho que deixei um bom legado. O Udine até hoje é grato pelo fato de eu ter passado por lá e ter transformado o Udine conhecida no mundo inteiro. Tenho grandes amigos lá e continuo torcendo para a Udinese, acompanhando a carreira. Então, foram 2 anos, um ano vivido de forma melhor, mas em termos de relação humana, foi maravilhoso os 2 anos que eu tive lá. Letra V, de Vasco Cuidado, da hein? Gama. O Vasco, sabe, eu só tenho que agradecer a forma como o Vasco apareceu na minha vida no dia da minha despedida. Foi o único clube que me homenageou quando eu parei de jogar no Maracanã. Então eu sou muito grato ao Vasco por isso. O presidente Calçada fez questão de ir ao Maracanã e me entregar uma placa. E o Vasco eu sempre tive um respeito muito grande pela agremiação, pelo clube, pela história dele no futebol. E lógico que sempre fiquei à parte das rivalidades e das inimizades que vieram a surgir de um certo tempo para cá. E eu tive a oportunidade de participar da despedida do Roberto, vestir a camisa do Vasco, né, e ter o Roberto como amigo hoje, desde adversários, desde o tempo de juvenil, e a gente conseguiu passar por cima disso tudo, né, sempre com muito respeito, carinho um pelo outro, e depois, com o tempo mais disponível, a gente se tornar amigos, né, nossas famílias, nossos pais, que sentavam juntos vendo nossos jogos. Então, o Vasco, sabe, é um clube que acabamos de ter uma relação boa com eles aqui no meu centro de futebol, onde eles passaram por aqui mais um tempo. Então, se tem um clube que eu tenho uma admiração pelo relacionamento que eu tive, esse é o Vasco da Gama. Deixa eu aproveitar antes de passar para a próxima letra e te fazer uma pergunta ainda em cima de Vasco. Você sabe que o jornalista é muito bisbilhoteiro, né? O jornalista chega nos lugares e fica olhando tudo, lendo tudo. E a gente chegou aqui um pouquinho antes de você e eu tive a curiosidade de ir ali na Galeria Zico. Aí estava olhando ali pela porta de vidro, do lado esquerdo, tem uma reportagem do jornal o Globo estampada ali, dizendo que o Vasco ofereceu 120 milhões de cruzeiros na época para levar o Zico para São Januário. E a diretoria do Flamengo deu uma resposta de que o Zico só sairia do Flamengo para o Vasco em troca do próprio São Januário. Esse namoro foi sério? Não lembro disso, não. Tá ali, hein? Tá lá escrito, na manchete. O que eu vou fazer? O papel mas a única condição que eu tive para ir para o Vasco foi quando eu ainda era da escolinha e meu pai queria que o Flamengo desse um almoço para aquele período que eu estava fazendo a musculação, que eu tinha que treinar de manhã e ir para a escola, no Rivadavia. O Flamengo não queria dar o almoço. Então, começou a ficar dispendioso para mim, para o meu pai. Ter que dar o almoço, o lanche na volta, e o Flamengo se negou a fazer isso. E aí o Célio de Souza, que levou 3 jogadores, queria me levar também naquele período. Tanto é que teve um período nessa fase que eu não passei a ir treinar no Flamengo, porque estava muito caro, eu só ia para a escola. E aí foi quando entrou o Elal e o Elal bancou isso pessoalmente. Ele, como era diretor do Flamengo, eu achava que era o Flamengo, mas era ele pessoalmente. E ali eu tive para ir para o Vasco realmente, por pouco. Por causa do Célio de Souza, que era o meu técnico na escolinha, e me levou. Então, foi essa única... Depois eu vejo aquele título ali, eu realmente não lembro desse caso. Não. Mas você vê lá, tem lá aquele quadro lá do Roberto, dos 600 gols dele.
Olha aqui, a gente ficou quase 1 hora para achar uma letra W e a gente não conseguiu achar, então eu vou perguntar uma coisa para você. Quem no futebol brasileiro perde por WO para você? Quem é a violência, né? Pô. Violência é tudo. Você não pode... Ela não faz parte do futebol. Então, seria, a meu ver, tem que dar um WO para a violência. Ela não pode entrar em campo, não. A gente também demorou para encontrar uma palavra com X, mas quem é o xodó do Zico? Bom, o xodó hoje são meus 5 netos. Lógico, e não dá para separar, não. Mas posso dizer que meu xodó, na minha época mesmo de acompanhar futebol, eram meus 2 irmãos, o Edu e o Antunes. Né? Eu acompanhava eles de tudo que era jeito, ia a todos os jogos, tudo que é partida, ficava atrás do gol. Aprendi muito com eles, então meu xodó era eles, era ver futebol deles, e muito do que eu fiz no futebol foi graças ao que eu aprendi com eles. Bom, Y a gente não encontrou, né? Daqui a 10 anos, na sua reportagem de 70, a gente te pergunta... Mas a última letra é Z de Zico, por ele mesmo. Olha, um cara que se apaixonou pelo futebol, apaixonado pela bola, tem a bola como um grande brinquedo, mas que ao entrar para o futebol seguiu os conselhos e a educação importante dada pelos pais e se determinou o tempo todo para sempre fazer o melhor em tudo aquilo que era possível fazer. Procurando se aperfeiçoar. Eu acho que se tem uma palavra que poderia me definir seria determinação, pela forma como eu encaro tudo o que eu faço. Se eu quero ser técnico, eu vou me determinar para ser um dos melhores. Se eu quero ser jogador, eu vou me determinar para ser um dos melhores. Se eu fosse pianista, eu ia me determinar para ser um dos melhores. Radialista também. Então, eu procurava fazer tudo que eu podia fazer para me tornar um dos melhores naquilo que eu escolhi fazer. Então, por isso que eu procurei me aperfeiçoar ao máximo, valorizando o dom que eu recebi de Deus de saber jogar futebol. Zico, parabéns. A gente encerra aqui o nosso papo, né? Pelos 60 anos e pela sua trajetória, pela sua simplicidade, pela maneira como você abre o coração e a alma e conta a sua história. E que você continue contando essa história para muitas crianças, para muita gente, encantando, ainda despertando outros garotos para o futebol da maneira como você foi. Falta gente hoje com esse sangue, com essa pureza, com esse carinho, com essa paixão pelo futebol. Parabéns e muito obrigado por nos receber aqui dessa forma. Foi um prazer aí bater um grande papo com vocês.